Olá, meus queridos e amados irmãos, aqui é o pastor Carlos Bibiano. Eu quero gravar esse vídeo para a nossa meditação durante a semana. Eu quero falar sobre o temor a Deus, que é o princípio da sabedoria. Eu convido a você a compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Também vai estar no meu canal, inscreva lá, tem muitos outros vídeos curtos, vai estar no meu Instagram, no Facebook, no YouTube, sobre o temor a Deus. Provérbios, capítulo de número 9, verso 10, diz assim, é um versículo bem conhecido por nós, mas eu faço questão de ler, que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. Mas o que é temor? Temor a Deus é um sentimento de respeito, um sentimento de reverência, um sentimento que nos leva a nos submeter a Deus voluntariamente. Então, o crente que diz, eu tenho temor de Deus, ele está dizendo, eu respeito a Deus, eu reverencio a Deus, eu adoro a Deus, eu me submeto a Deus. Eu respeito as coisas de Deus, eu reverencio as coisas de Deus. Isso é temor. O rei Davi era cheio de temor de Deus. 1 Samuel, capítulo 26, verso 8 a 11, diz assim, então disse Abisai a Davi, Deus te entregou hoje nas mãos a teu inimigo. Deixa-mo, pois agora, encravar com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei segunda vez. E disse Davi a Abisai, nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Disse mais Davi, vive o Senhor, que o Senhor ferirá, ou seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Ei, Davi teve a oportunidade de matar o rei Saul. O rei Saul odiava Davi. O rei Saul perseguia Davi. O rei Saul queria matar Davi. E o rei Saul ficou nas mãos de Davi. E o seu capitão disse, Davi, deixa eu matá-lo. Assim você ficará livre dele. Ele disse, não. De maneira alguma. Não toquemos no ungido do Senhor. Se ele tiver que morrer, vai morrer pelas mãos do Senhor, não pelas minhas mãos, nem pelas mãos dos meus soldados. Isso é temor de Deus. É um sentimento de respeito, de reverência e um sentimento de submissão a Deus. Davi foi ungido rei, mas Davi esperou Deus colocar a coroa na sua cabeça. Ele não tomou nenhuma atitude precipitada, ele esperou o momento de Deus. Isso é temor de Deus. É o que eu preciso, que nós precisamos ter temor de Deus. E jamais avançar o sinal, jamais forçar as coisas para chegarmos a uma posição. Nós devemos esperar em Deus, como Davi esperou, e não ficar machucando as pessoas, traindo as pessoas, matando as pessoas, para alcançarmos bênção, porque isso não é bênção. Outra coisa, a ordem do Espírito Santo é que tememos o Senhor. Está lá no Salmo 34, verso de número 8 e 9. Diz assim, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Então a ordem do Espírito Santo é que nós
tememos o Senhor. Não tem como uma pessoa dizer, eu sou cheio do Espírito Santo, mas a sua conduta, a sua postura diz o contrário. Uma pessoa que não reverencia Deus, que não respeita as coisas de Deus, que não respeita, né, o nome de Deus, uma pessoa que banaliza o nome de Deus, banaliza a palavra de Deus, uma pessoa que leva tudo assim, né, sem ordem, sem decência, tudo é mecânico para ela. Uma pessoa que não se submete à autoridade de Deus não tem o Espírito Santo. Não tem temor de Deus. Porque a ordem do Espírito Santo é o quê? Teme a Deus. Adora a Deus. Reverencia a Deus. O temor do Senhor nos leva a ter uma conduta correta. Olhe bem, o temor do Senhor nos leva a ter uma conduta correta. Isso está aqui, ó, em Levítico, no capítulo de número 19. Capítulo de número 19, versículo 14. Vamos ler? Diz assim: não amaldiçoarás ao surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas terás temor de Deus. Eu sou o Senhor. Quem teme o Senhor não coloca tropeço. Quem teme o Senhor, ele tem uma vida, ele leva uma vida correta. Quem tem temor do Senhor, ele tem uma vida irrepreensível. Então quem teme a Deus não vive mentindo para os outros. Quem teme a Deus paga o que compra, não dá calote em ninguém. Quem tem temor a Deus não tem gato na água, gato na luz, gato net. Quem tem temor a Deus não faz rodinha para falar mal das pessoas, falar mal do pastor, do líder, do irmão tal. Quem tem temor de Deus não se alegra com a desgraça do outro, porque caiu. E fica assim, bem feito, caiu. Isso não tem temor de Deus, não tem amor de Deus no coração de uma pessoa desta. Quem tem temor de Deus não agride a esposa, não agride os filhos, não agride o esposo e nem os filhos. Quem tem temor de Deus obedece os pais, honra e obedece os pais. Quem tem temor de Deus foge da aparência do mal, não coloca coisa má diante dos seus olhos, não frequenta lugares que são incompatíveis com a nossa fé. Quem tem temor de Deus não frequenta esses lugares que nós chamamos de roda dos escarnecedores. Quem tem temor de Deus, irmãos, ele pauta por uma vida, por uma conduta ilibada. Quem tem temor de Deus não causa divisão no corpo de Cristo. Vou repetir aqui, ó, o temor do Senhor nos leva a ter uma conduta correta. Nós estamos no mês aí de fazermos as declarações de impostos de rendas, né? Quantos crentes, por não ter temor a Deus, ao fazer a declaração do imposto de renda, acrescenta coisas fictícias, mentirosas, só para, né, tentar ter uma restituição maior. Isso não é conduta de um crente que diz que teme a Deus, não. Isso não é a conduta de um crente que tem uma vida cheia do Espírito Santo. Não condiz com um crente que fala que tem uma vida cheia do Espírito Santo. Ser caloteiro, mentiroso, enganador. Falta o quê? Temor de Deus no coração, que é o princípio da sabedoria. O que nós estamos precisando? A igreja atualmente é ter temor de Deus. Quem tem temor de Deus não troca o culto por um shopping, não troca o culto por um jogo de futebol, não troca um culto, né, por coisas banais. Ah, não vou no culto porque eu não quero. Ah, não vou fazer isso, não quero para Deus. Porque não tem temor de Deus. Temor gerado pelo Espírito Santo no coração. O conhecimento dos mandamentos do Senhor nos leva ao temor. Quer ver? Deuteronômio capítulo 8,
verso 6, diz assim aqui, ó: e guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para o temeres e andares nos teus caminhos. Irmãos, por que muitos crentes vivem dando escândalo? Meu Deus, vive uma vida repreensível. Sabe por quê? A maioria das vezes, porque não conhece a palavra de Deus, ou se conhece, tem um conhecimento teórico da palavra de Deus, não tem um conhecimento relacional com a palavra de Deus. Tem um conhecimento aqui, ó, da palavra de Deus, mas não tem, né, no coração, porque quem guarda a palavra de Deus no coração, ei, tem temor de Deus. O salmista Davi diz: eu guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Então, se nós quisermos ter temor de Deus, temor a Deus, reverenciar a Deus, respeitar a Deus, nos submeter a Deus, nós precisamos o quê? Conhecer os mandamentos do Senhor, porque os mandamentos do Senhor nos levam a quê? Ao temor. Eu conheço a palavra, você conhece a palavra. Então por que eu não vou praticar tal coisa? Por que eu não vou ter tal conduta? Por que eu não vou me deixar levar por isso? Por quê? Porque eu conheço a palavra de Deus. E se eu me deixar levar, ou se eu praticar, eu sei que eu estou ferindo a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus. E se eu estou ferindo os princípios da palavra de Deus, eu estou pecando. Porque o crente, quando ele pede o temor de Deus, ele pede a sensibilidade pelo pecado. Tudo está normal, não é pecado, tudo é normal. Mas quem tem temor de Deus, ele tem sensibilidade pelo pecado. Ele peca, mas ele sente a força destruidora do pecado e ele se arrepende, confessa, deixa, né, abandona e ele alcança a misericórdia de Deus. Isso é sabedoria que é gerado pelo temor de Deus. Te vê aí, né? Muitos crentes aí fazendo coisas absurdas. A gente pergunta, mas por quê? Falta ali temor de Deus. Outra coisa, vamos ver aqui o retrato é de quem não tem temor de Deus. O retrato de quem não tem temor de Deus. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 em diante. Diz assim, olhe bem o retrato de quem não tem temor de Deus. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis, tempos violentos, tempos furiosos. É exatamente o que nós estamos vivendo. Porque haverá homens amantes de si mesmo, homens egoístas que só pensam neles e em mais ninguém. Faz de tudo para se dar bem, passa por cima de todo mundo. Isso tem na igreja também, somente no ministério, né? Misericórdia. Avarentos, homens avarentos, amante, né, do dinheiro, é avarento, né? Faz de tudo por dinheiro, prega por dinheiro, canta por dinheiro, pastoreia por dinheiro. Não que o obreiro não seja digno do seu salário, mas a partir do momento que o obreiro faz tudo isso por dinheiro, ele é mercenário. É um avarento. E outra coisa, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, imorais, dada a luxúria, esses pecados sexuais. Tem crente que, misericórdia, tem crente que perdeu o temor de Deus até no vestir. Ah, mas o vestir não tem nada a ver, não, tem tudo a ver sim. Um crente que anda com roupa sensual, mostrando ali seu corpo, é sinal de que ele não tem temor de Deus, porque se ele tivesse temor de Deus, ele entenderia que seu corpo não é uma vitrine, o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. São homens e mulheres profanos. Ele diz mais, né? Sem afeto natural. Pai, mãe, aí, que não tem afeto pelos filhos, filhos que não têm afeto pelos pais.
irreconciliáveis, caluniadores, fala mal de todo mundo, incontinentes, né? Esses incontinentes aqui são aqueles que se entregam a qualquer tipo de prazeres, viu? Cruéis, meu Deus do céu, vejo o mundo, homens cruéis, mas dentro da igreja tem pessoas também que são cruéis, pessoas que gostam de machucar outras pessoas. Tem pessoas que são cruéis, até mesmo com os animais, maldosos, perversos, sem amor para com os bons, ama os maus, porque se identifica, né? Mas odeia os bons. É uma inversão de valores. Traidores, obstinados, né? Obstinados aqui são teimosos, orgulhosos, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. A gente veio shoppings, estádios de futebol, bares, boates cheios, igrejas vazias. O que está acontecendo? Porque os homens se tornaram mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. E o pior, quanto isso acontece com o crente. O crente que troca o culto por um cinema, por um shopping, troca o culto por um jogo de futebol, para ir para um estádio de futebol, troca o culto por essas coisas mundanas e carnais, coisas tão efêmeras que misericórdia, coisas passageiras. Pessoas que cuidam muito mais, né, do seu corpo, estão preocupados com o entretenimento, mas não cuidam da alma, perdeu o temor de Deus, são amantes dos prazeres, inimigos de Deus. Que Deus tem misericórdia de nós. E ele continua dizendo aqui, ó, que tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Tem aparência de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, né? Mas é como um sepulcro caiado, por dentro está cheio de podridão. Só tem aparência de piedade. Mas é cruel, é teimoso, é profano, é mentiroso, enganador, dá mau testemunho. Porque falta ali o quê? Temor de Deus. Irmãos, nós precisamos de temor. Mas se nós não estudarmos a palavra de Deus e guardá-la no nosso coração e não buscarmos uma vida cheia do Espírito Santo através da oração, do jejum e congregar, pode ter certeza que não teremos temor de Deus. O temor de Deus é o princípio da sabedoria, é o que a nossa geração precisa, é ter temor de Deus. Quem tem temor de Deus não deixa de congregar. Quem tem temor de Deus não deixa de orar. Quem tem temor de Deus não deixa de jejuar. Quem tem temor de Deus não deixa de ler a Bíblia. Quem tem temor de Deus não deixa de fazer boas obras, não para ser salvo, porque é salvo. Quem tem temor de Deus é conselheiro, é amigo, é irmão. Busca agradar a Deus e o próximo. Quem tem temor de Deus é sábio. Que Deus nos dê muito e muito temor. Temor a Deus, respeito, reverência e submissão a Deus. Como eu disse, compartilhe esse vídeo. Quero que esse vídeo chegue a muitas pessoas. Que o Espírito Santo fala com você quando você ouvir esse vídeo. Que o Espírito Santo desperta-nos para que nós possamos buscar em oração e jejum temor de Deus. Amém.